A paz do Senhor, a paz de Deus, meus irmãos abençoados, saudades de fazer vídeo para vocês. Estou aqui trazendo mais um vídeo para vocês aqui. Espero que vocês gostem, reflitam um pouco a palavra. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente e continue abençoando a vida de vocês. E lembra, toda luta, toda guerra, todo sofrimento, lá na frente tem um propósito e vai virar um testemunho na sua vida. Sei que já cansou de ouvir isso, mas é Deus te moldando, é Deus te preparando para a excelência, para o melhor. Amém, amém, amém. Hoje eu quero falar com vocês sobre o profeta Elias, o temido profeta Elias. O profeta Elias, ele fez uma profecia que não ia chover e nem cair uma gota de orvalho, exceto se ele voltasse a orar e pedisse de volta que isso voltasse atrás. Profeta Elias, Deus respeitou a profecia dele e fez. Com isso, o rei Acabe ficou revoltado, ficou preocupado com o que ia acontecer, e sabendo disso, Deus se antecipou e ordenou que ele se escondesse perto de um riacho chamado Querite, onde lá ele tinha água. E por incrível que pareça, essa passagem entre 1 Rei 17, estou aqui com a Bíblia na mão, 1 Rei 17, no capítulo 6, fala: os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao pôr do sol. E ele saciava sua sede na água do ribeiro. Então Deus mandou ele para Querite, próximo ao riacho, se esconder, e quem alimentava ele eram os corvos, que trazia pão e água. Que bênção, que maravilha, né? Só que aquele riacho começou a secar, e Deus, antes de secar o riacho, mandou ele para Serepta, né? Procurar uma viúva, que essa viúva ela ia alimentar ele, né? Então, o que essa palavra quer dizer, o que essa palavra vai refletir para a gente hoje, mesmo antes de você ter o problema, Deus já está procurando a provisão, Deus já está procurando a solução do seu problema. O profeta Elias, ele profetizou que não ia cair uma chuva, nem uma gota de orvalho. Deus, sabendo disso, já mandou ele se refugiar, se esconder próximo ao riacho de Querite. Deus, sabendo que ele ia passar fome, que ia acabar a água, que ia acabar a água, na verdade, Deus, sabendo que ele ia passar fome, Deus mandou os corvos levar pão e carne para ele. Que bênção, que maravilha. Então Deus fez tudo certinho. Deus, sabendo que ia acabar a água, Deus mandou ele para Serepta, atrás de uma viúva, que essa viúva ia alimentar ele. Então tenha em mente que Deus sabe tudo que tá acontecendo em nossa vida. Deus sabe muito antes da gente, mesmo antes de o rei ir atrás de Elias, do rei Acabe ir atrás de Elias. Deus já mandou ele se esconder em um lugar. Mesmo antes da fome chegar na barriga de Elias, Deus já tinha conversado com os corvos para levar pão e carne para ele. Mesmo antes do riacho se secar, Deus já tinha profetizado com a viúva que a viúva ia alimentar ele. Então, assim, confie em Deus, confia nas provisões de Deus, confia no propósito de Deus, que tudo tem o seu tempo. Deus está antecipando muito os nossos problemas, já está fazendo toda a correção, já está fazendo todo o milagre na sua vida. Só que antes disso, ele precisa nos fortalecer, ele precisa nos curar de algumas mágoas, precisa nos santificar de algumas coisas e principalmente nos fortalecer, nos forjar. Deus não faz milagre pela metade, já foi até dito aqui. Deus não faz o milagre pela metade. Deus, quando faz o milagre, faz por inteiro. Então, se esse milagre ainda não chegou na sua vida, Deus já não fez as provisões da sua vida, que já foi estabelecida, e já está escrito antes do seu nascimento. Antes do seu nascimento já estava escrito. É porque você não foi merecedor, não está sendo merecedor,
e não passou pelo seu deserto, não passou pela sua prova. Todos nós temos um deserto para passar, todos nós temos uma prova para cumprir, que lá na frente a gente vai receber todas as bênçãos e todas as glórias. Então confia no nosso Senhor, se Ele profetizou, se Ele já declarou, se Ele já conversou com vocês, que a bênção vai acontecer. Então fique firme na fé, fique firme no seu propósito, tenha comunhão, tenha adoração, faça jejum, faça oração, faça campanha, entre na santidade, entre na comunhão. Na nossa igreja a gente está numa campanha que até que o fogo caia, nos batize com o Espírito Santo, nos revele. Então, busque a santidade, busque a comunhão. Você vê que o profeta Elias, numa simples provisão, Deus já estava cuidando dele lá na frente, sabendo o que ia acontecer. Outro exemplo que eu dou é do profeta, do rei Davi, né? O rei Saul, há 38 anos atrás, ele já tinha condenado o rei de Saul, já tinha condenado todo o reinado dele, e Davi assumiu o reinado com 30 anos, né? Então, mesmo antes de Davi nascer, Deus já sabia que ia ser o Davi o rei. Então, assim, confia em Deus, confia no milagre. Eu tenho um grande amigo, Tadeu, pastor Tadeu, nosso profeta Tadeu, que ele sempre falava para mim assim, para você vivenciar o milagre, para você pregar sobre o milagre, para você falar sobre o milagre, você tem que presenciar. Você tem que estar próximo, você tem que estar vendo o milagre. Assim você vai testificar e santificar muito melhor. E eu vejo milagre constantemente na minha vida. Eu estava com problema no coração já há anos e uma válvula que não batia direito. E há 2 meses atrás eu fiz os exames e não tenho nada. Hoje a minha pressão está uma pressão de criança, 12/8. Eu tomo remédio, mas Deus fez um milagre na minha vida, assim, um monte de milagre que Deus fez. Esses meses atrás, 2 pessoas do nosso meio, da nossa igreja, que estavam chegando assim, né, que a gente acolheu, eles não tinham onde morar na sexta-feira, não tinha onde dormir na sexta-feira, não tinha casa, saíram de um lugar, porque o lugar estava muito atribulado, e na sexta-feira, ele foi, pegou o dinheirinho do Bolsa Família e deu dízimo na igreja, deu R$ 600 na igreja, na sexta-feira. Na segunda-feira, de domingo para segunda-feira, Deus fez ele um empresário. Hoje ele tem uma empresa de segurança que faz eventos, conseguiu conseguiu uma casa de aluguel toda mobiliada. Então, quando Deus faz o milagre, Ele faz por inteiro. Então, confie na palavra de Deus. Confie em que Deus está cuidando de você. Deus não desistiu de você. Às vezes você está no lugar errado. Você está na forma errada de comunhão. Então, procure o lugar certo. Entre em comunhão com Deus, converse com Deus se o que você está fazendo está sendo do agrado dele, e comece a ler a Bíblia, comece a entender a palavra, comece a estudar a Bíblia. Então, assim, às vezes um milagre não veio para sua vida ainda porque você está no lugar errado, você está numa geografia errada, você não está naquele local que Deus quer. Então, eu vim no caminho escutando uma pregação que o pregador falava: primeiro, Deus avisa que você não está no lugar correto. Segundo, Deus pede para você sair que você não está no lugar correto. E terceira, Deus vai te arrancar desse local que você não está fazendo as coisas corretas. Então não deixa Deus arrancar, que eu acho que dói mais. A mão de Deus é pesada, a gente sabe. Então não deixa Deus arrancar, já mude de ambiente, mude de geografia, mude de local, mude de atitude, principalmente a nossa atitude que venha do coração. Tá bom, meus irmãos? Fique com Deus. Precisar de algum pedido de oração, coloque nos comentários aqui que eu e minha esposa vamos estar orando por você. Minha filha também vamos estar orando por vocês, tá bom?
não fique fraco na fé. Não faça que nem Pedro quando estava andando nas águas, que se apavorou e se afundou e Deus puxou ele e falou, "Ô, homem de pouca fé", né? Essa é uma frase que sempre fica na minha cabeça e eu gosto de falar. Então seja firme. As lutas vão acontecer, as divergências vão acontecer, as contendas vão acontecer. A gente não pode sair do trilho e do caminho de Deus, amém? Meus irmãos, é isso, fique com Deus. Qualquer dúvida, escreve aqui no comentário, um pedido de oração, mande direct, que a gente vai estar sempre conversando com vocês, amém? Fique com Deus, um grande abraço, que Deus continue abençoando a vida de vocês e continue te livrando a gente desse mal, desse mundo perdido que nós temos hoje. Ainda há esperança, só quando Deus voltar, tá bom? Quando Jesus voltar. Amém? Fica com Deus, um grande abraço, amo todos vocês. Jesus em primeiro lugar, amém? Tchau, tchau.